E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formiguaelétrica.com.br. Hoje aqui acompanhado do outro editor do Formiga Elétrica, Gustavo Cláudio Rodrigues, nosso colaborador habitual, Rafael Ranieri. E essa é a primeira parte de um programa dedicado às duas histórias clássicas do Superman, escritas pelo Alan Moore, que é O que aconteceu ao Homem de Aço e Para o Homem que Tem Tudo. Em 85, na Superman Anual 11, o Dave Gibbons e o Alan Moore escrevem Para o Homem que Tem Tudo. O Gibbons, ele tinha sido trazido para DC, ele já fazia trabalhos para DC, e entregaram o personagem para ele. Ó, o Superman nos anos 80 estava passando por aquele processo de reformulação, a crise nas Infinitas Terras já se anunciava, o personagem começava a ganhar características diferentes, até pelo próprio desenho do Gibbons, que é bastante arrojado até para a época. E quando entregaram o personagem para ele desenhar e escrever, ele falou para o Schwartz, então editor, Júlio Schwartz, então editor da DC, falou: olha, trago o Alan Moore. Eles já haviam feito os trabalhos prévios, né, principalmente em 2000 AD. Gibbons tinha completa confiança, com razão, no Alan Moore. Olha, trago o cara que ele vai fazer um trabalho sensacional. Dito e feito, né? Até mesmo pelo currículo dele, né, com Miracle Man, né? Quer dizer, Miracle Man é um nome que veio, né, para os Estados Unidos, né, o nome original Marvel Man. Então ele já tinha essa característica de alguém que era capaz de dar uma nova roupagem, não uma nova roupagem no estilo que a gente entende hoje, né, que é uma reformulação total, mas dá uma releitura, isso, uma característica diferente, pegar os conceitos que envolvem aquele personagem e trabalhá-los de uma forma diferente. E uma das queixas que o pessoal tem é: mas o Super-Homem ele é super poderoso, ele pode fazer tudo, é um cara sem graça. E daí você pensa, ok, então se é um cara que pode fazer tudo, eu gostaria de ser esse homem. E o próprio Batman se questiona, o que você vai dar para um homem que já tem tudo? E essa história mostra que, cara, não vale a pena estar na pele do Super-Homem. Ele é um cara que ele tem esse poder e tal, mas o que ele mais queria, ele nunca vai ter. E mesmo se ele tivesse, ele não seria feliz, né? A gente tem aí a difícil tarefa de você conferir características, sentimentos humanos a alguém que está muito além de um humano, né? Então eu acho que o Superman, que ele realmente precisava de uma reformulação ali quase completando seus 50 anos de existência, até porque, não desmerecendo a fase do Kurt Swan e do Elliot Maggin e tal, mas o Superman era muito alienígena naquela época, né? E aqui, em Para o Homem que Tem Tudo, você vê o Alan Moore colocando reações que são muito reconhecíveis no cara, né? A própria fúria, a indignação que o cara passa por conta daquilo que ele passou nessa história, né? Que, para quem não leu, ele é submetido a uma armadilha, né, do Mongo, que manda uma planta para ele, que se gruda e meio que se funde ao sistema nervoso e deixa o cara num transe em que ele fica vivendo a maior fantasia, o maior desejo, né, da vida dele. No caso, que Krypton não tivesse explodido e ele tivesse uma vida normal lá. A gente vê, sabe, que Krypton estava sujeito, apesar, né, de toda a utopia que nós tínhamos visto pela Era de Prata, Krypton estava sujeito a todos os problemas sociais que a Terra também tinha. Inclusive, né? vendo o Jor-El se tornando Jair Bolsonaro, né? Exatamente. Você falou agora há pouco que os personagens estavam mudando naquela época, você mencionou que o Superman era demasiadamente alienígena. O Superman, por ser o maior, o primeiro, e o arquétipo de todos os super-heróis, ele acabou carregando todas as críticas que se faziam aos super-heróis em geral naquele período, né? Eu acho muito injusta essa avaliação que dizia que ele era alienígena demais e, por consequência, assim, demasiadamente distante da realidade do mundo para ser apreciado pelos leitores. Todos os super-heróis eram assim até aquele período. Então, assim, o Superman acabou carregando injustamente essa pecha de ser ideal demais, de ser alienígena demais. E o que o Alan Moore mostra para nós é que desde o início ele já tinha traços na mitologia dele que tornam ele mais humano até do que nós, porque ele pega um detalhe e ele monta naquilo que é belíssimo. Ele sofreu mais do que qualquer outro, ele é um homem sem mundo. O fato de ele sonhar em estar
em Krypton, vivendo uma vida normal, com esposa, com filho, sabe? Ele é um homem sem mundo, ele nunca teve a chance de viver a vida dele. Ele não sabe o que é ter uma vida normal. Ele foi literalmente lançado no espaço para outro mundo, para ser o salvador daquele mundo, e ele carregou aquilo, pelo que a gente vê na história, né? Ele carrega aquilo dentro dele em silêncio, desejando aquilo mais do que tudo. Ele ainda exerce o papel dele como salvador da Terra, como o grande herói da Terra. Isso não é trabalhado por cima, sabe? Quando a planta está presa nele, a gente vê aquela visão dele acontecendo, ela acontece assim, em detalhes vívidos e muito passionais, emocionais. A gente vê um Superman mais falho do que qualquer um, só que eram falhas que ele escondia dentro dele mesmo para representar aquele ideal que as pessoas queriam que ele representasse. O Moore, ele, assim, talvez ele para mim seja um dos melhores intérpretes do Superman, porque ele faz justamente uma subversão daquilo que eu estava falando logo no começo. O Superman, ele injustamente leva a pecha de ser ideal demais, de ser alienígena demais. O Moore demonstra o inverso, ele cria uma situação em que ele demonstra o inverso, fala, não senhor, ele assumiu isso para ele mesmo, porque ele entendeu que era o dever dele, mas ele é mais humano, ele é mais falho, ele carrega uma tristeza maior do que qualquer outra pessoa aqui. Ele não tem um mundo, ele nunca teve a chance de viver a vida dele como ele deveria ter vivido. Cara, isso é lindo. O que prova que é uma questão de enfoque, né? Às vezes não é necessário você fazer uma mega reformulação editorial, né? Só você cavocar ali na superfície do personagem que debaixo daquilo... São 50 anos de história naquele momento, né? Sim. Agora são 80. Não tem como você não ter história para explorar, né? E a gente já mencionou isso aqui sobre outros personagens antes e eu reforço porque essa é uma visão que eu tenho. Às vezes essa questão da continuidade, a pressão editorial de mercado faz com que pareça que esses personagens são rasos, são superficiais. Não são. É pura preguiça, tanto da parte de editores, às vezes de escritores menos habilidosos, menos talentosos, e até dos próprios leitores também, porque afinal de contas, na época, reforço de novo, essa pecha de o Superman ser ideal demais, foi uma coisa que se criou dentro da cultura em geral, dizer que o Superman é americano demais, ele é ideal demais. Não, as pessoas estavam engendrando um zeitgeist, uma questão da época, dentro daquele personagem. É típico de qualquer personagem que é arquetípico, né? Eles sofrem com isso. Como você falou, né? Pega esse outro lado que vai exatamente contra o que todo mundo achava. E quando você vê a ilusão dele, poxa, imagina, você está preso dentro de uma ilusão que é o que aconteceria se você tivesse aquilo que você mais quer no mundo, né? Assim, seria a simulação perfeita, né? Ninguém ia querer sair dessa simulação. E isso mostra outra... É a Matrix, né? Exato, é uma Matrix. E isso causa outra coisa interessante, que é quando o Super-Homem justamente sai dessa ilusão. Que ele, assim, ele fica furioso. Destruído emocionalmente. Assim, né? Até o próprio Robin, né, que ele tá... O Jason Todd, que ele tá começando lá a andar com o Batman, é a primeira vez que ele vai na Fortaleza da Solidão, e ele encontra o Super-Homem e tal, e assim, quando o Super-Homem se livra, a cena é muito emblemática, né? O Super-Homem lá gigante e o Robin assim deitado muito pequeno olhando aquilo lá e assim, não sabendo o que vai acontecer. O que aquele grande poder destrutivo vai fazer agora com o Mogo. E também tem aquele negócio, né? A ilusão do Super-Homem também não é perfeita, porque ele não é um cara famoso em Krypton, nem nada, não. Na verdade, ele está passando por vários problemas ali, né? Então, Krypton explodiu. Só que o desejo maior do Super-Homem era que Krypton não explodisse, não que o Jor-El estivesse certo e tal. Então o Jor-El tá com aquele estigma do falso profeta. Então assim, ele tá lá tendo problemas, mas mesmo assim ainda é uma vida comum, né, pelos padrões de Krypton, né, que é justamente algo que ele nunca vai poder ter. Porque além dele estar em um mundo alienígena, como é que ele vai ter uma vida comum, sendo que a própria natureza dele não é comum mais aquele mundo, né? E tem uma frase, para mim, acho que é uma frase muito emblemática nessa HQ, que é quando ele está com o filho, o último momento da ilusão dele, que ele chega pro filho e fala: filho, desculpa, eu não sei como dizer isso, mas eu acho que você não é real. Isso é explicado de uma maneira lógica, que é a planta tá se soltando dele. Entretanto, se você pega
toda a questão conceitual do personagem, a planta não precisaria ser retirada para ele chegar em algum momento e perceber que aquilo lá não é mais verdade. Isso daí faz muito parte do cerne do personagem. Então eu acho muito emblemático para essa história esse momento. O que sustenta até o que a gente tem falado até agora, porque a gente fez essa crítica à injustiça feita ao Superman, eu leio isso da seguinte forma: apesar dele desejar Krypton, apesar dele desejar aquela vida, ele não é kryptoniano, ele é humano. É mais humano do que muitos outros heróis. Então, assim, naquele lugar, naquela situação, com aquelas pessoas, naquele mundo, ele não se sente parte daquilo. Então, eu concordo totalmente. Acho que se em outra situação a planta não estivesse se descolando para ele, ele ia chegar à mesma conclusão. Falar, eu não pertenço aqui. Se bem que a gente está falando de uma versão do Superman que vivia enfronhado na mitologia kryptoniana, né? Que ele era mais Kal-El do que Clark Kent. Depois do advento de John Byrne, a gente tem um que é mais Clark Kent do que Kal-El. Então, nesse caso aqui, eu acho que é muito mais a questão filosófica. Primeiro, o cara percebe que tem algo errado, tudo bem. Mas eu acho que filosoficamente o recado que está sendo dado nessa história é meio que assim, cara, você queria que as coisas fossem diferentes? Todos nós temos momentos em que a gente queria que as coisas tivessem ido para outro caminho. Mas existem circunstâncias perfeitas? Não. Entendeu? A gente sempre vai encontrar alguma coisa muito imperfeita na circunstância que a gente vive. Então, eu não sei direito como dizer aonde o Superman encontra o ponto em que as coisas estão erradas ali. Por isso eu prefiro me prender nessa profundidade menos super-heróica e mais filosófica, mais cotidiana da história. Eu gosto desse caráter mais altruísta porque quando você pega ele estava na ilusão. Eu falei da explicação lógica da planta saindo, mas eu meio que desconsidero porque eu gosto de pensar nessa questão mais romântica, que é assim, o super-homem, ou melhor, Kal-El, né? Vamos tirar esse super-homem, Kal-El, aceitando essa tarefa que ele mesmo se colocou ao chegar na Terra, assim, tipo, de fato de ser um salvador. E no caso, quando ele está naquela ilusão, isso mostra o caráter mais altruísta dele. Ele fala, eu vou negar aquilo lá que eu mais quero, porque eu tenho uma tarefa que transcende a minha importância individual. Acho que é por isso que essa é uma reformulação interessante do personagem. Assim, parece que a gente está falando de uma história que tem, tipo, 500 páginas, né? Sim. E, na verdade, ela é muito curta. Daí também o brilhantismo do Moore, né? Você vê numa história curtinha, ele pega um personagem que já tinha 50 anos e mostra, vocês estão pensando coisa errada sobre ele, hein? Ele não é esse negócio que vocês estão pensando. Mas essa questão das escolhas demonstra também o quanto o Superman, aí também eu faço parcialmente uma crítica ao filme recente do Batman vs Superman, o quanto o Superman é o inverso do que hoje, principalmente depois dos anos 2000, pós o Superman Returns, né, do Bryan Singer, uma nova pecha que agora se atribui ao Superman, que é o aspecto messiânico, que é o aspecto divino dele. O Alan Moore já estabeleceu isso para nós. Fala, esquece isso, ele não é divino. Ele faz escolhas, e escolhas que podem ser erradas, porque no coração dele, aquela vida que ele estava vivendo era uma escolha. Se ele pudesse fazer, ele faria. De certa forma, quando o Mongo prende a planta nele, não é uma escolha que ele faz conscientemente, racionalmente, é uma escolha que ele faz com o coração. Se ele pudesse, Kal-El, como você falou, né? Vamos tirar o Superman da jogada, vamos tirar o Super-Homem da jogada. Se ele, Kal-El, pudesse fazer uma escolha, era essa a escolha que ele faria no coração dele. Então, ele não é divino. Muito pelo contrário, ele é capaz de fazer escolhas erradas. É que nós falamos de um personagem que é tão poderoso que ele tem a capacidade de corrigir até as escolhas erradas que ele faz. Mas quando ele é confrontado nessa situação tão brilhantemente arquitetada pelo Moore, em que ele não consegue escapar, em que ele só pode fazer essa escolha assim, como você falou, filosoficamente, com o coração dele, que vai expor ele a tudo aquilo que ele pensa de verdade no fundo da mente dele, é aquela escolha que ele faz. E você percebe o quanto aquele personagem sofre, o quanto ele é falho, o quanto de carga que ele carrega sozinho, sem compartilhar aquilo com ninguém. Aliás, falando até na questão do poder, todo mundo fala, mas não tem inimigo à altura do Superman, isso aqui, olha aí, ó. Cara. Física e mentalmente, né? Pois é, cara. Então... O Superman tem inúmeros adversários à altura, e aí eu volto também àquilo que a gente estava falando antes. Às vezes, o fato de a gente achar que o personagem é difícil de ser trabalhado, na verdade, é uma questão de você não ter
escritores habilidosos ou pessoas que consigam ver o personagem em todo o seu potencial. O Moore, que é o Alan Moore, conseguia. Daí ele conseguia escrever histórias assim. A questão narrativa, até porque falar do traço do Dave Gibbons completamente desnecessário, mas a questão narrativa dessa história ela me chama muita atenção porque o Alan Moore já estava experimentando algumas coisas, alguns recursos, inclusive um dos que ele fala naquela edição que saiu da Avatar, que é meio que um guia, ou melhor, a compilação de umas entrevistas que ele tinha feito para o Comics Journal sobre como escrever quadrinhos, né? Ele fala que você trabalhar com transições é muito difícil, né? Você puxa como se você tivesse a 100 por hora, depois tivesse que estacionado, botado em ponto morto, depois você tem que engatar de novo, né? E aqui a gente está falando de uma história curta, que vai e volta, né? Não basta só você mudar o requadro da página para vermelho para dizer para o leitor, mudou o ambiente, agora estamos no delírio. Não basta isso. Então, qual é a jogada espertíssima? E isso vem do Alan Moore, não vem do Dave Gibbons, a gente sabe. A questão de você usar uma composição parecida de um quadrinho para outro. E não só, porque ele não repete esse recurso. Em algum momento ele pega e a mesma palavra, a última palavra que está sendo dita em uma cena é a primeira que está sendo dita na outra. E isso é muito sutil, isso faz a história ser levada num ritmo muito bacana. A gente pode falar que Para o Homem que Tem Tudo é uma espécie de releitura do Retorno a Krypton, de 1960 mais ou menos, escrito pelo Jerry Siegel, onde foi apresentada a personagem Layla Larrow, que era uma atriz em Krypton, né? Que naquela história o Superman viaja no tempo, encontra Krypton pré-explosão, conhece Jor-El e tal, e se apaixona por uma atriz kryptoniana chamada Layla Larrow. Na fantasia dele, Para o Homem que Tem Tudo, ele está casado com ela, né? Então isso é muito bacana. E foi a primeira vez que a personagem apareceu novamente, né? Dessa vez com um contexto, né? Exato. Dessa vez com um sentido. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso programa. Nós voltamos na semana que vem para falar de o que aconteceu com o Homem de Aço. E é isso.